Vamos iniciar o estudo agora dos impostos municipais em espécie. Vamos conversar um pouco sobre IPTU, sobre ISS e sobre ITBI. São três impostos municipais que analisaremos através dos seus principais institutos. Trago então um resumo, assim como fiz com os impostos federais e estaduais. Vamos começar a analisar o nosso primeiro imposto. Acompanhe comigo, nós temos o IPTU. Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Nós temos a função predominante. A grande regra é que o IPTU é um imposto fiscal, mas ele possui uma exceção de extrafiscalidade estabelecida no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Então vejam, IPTU, portanto, com uma função predominantemente fiscal, mas uma exceção pautada na extrafiscalidade. Próxima análise é com relação aos princípios da legalidade, anterioridade e anterioridade nonagesimal. O princípio da legalidade, ele tem sujeição, portanto, em relação ao IPTU, ou seja, o IPTU se sujeita à aplicação do princípio da legalidade. Ele também se sujeita à aplicação do princípio da anterioridade e também, via de regra, se sujeita à aplicação da anterioridade nonagesimal, exceto em relação às alterações da base de cálculo do próprio tributo. Então vejam, o IPTU se sujeita, portanto, ao princípio da legalidade, se sujeita ao princípio da anterioridade e também se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, exceto com relação à base de cálculo, onde nós não temos a incidência da regra da anterioridade nonagesimal. O próximo ponto diz respeito ao fato gerador e à base de cálculo. Qual é o fato gerador do IPTU? Nós temos que ter em mente que o IPTU, ele tributa ou ele incide sobre a propriedade, portanto a riqueza tributada no IPTU é a propriedade. Qual é o fato gerador? É a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão, definido em lei, localizado na zona urbana do município. Percebam que, quando falamos lá nos impostos federais sobre o ITR, nós tínhamos que a propriedade se referia a um imóvel que estivesse fora da zona urbana. Aqui no IPTU, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel que se encontra dentro da área urbana ou localizado na zona urbana do município, sendo que a base de cálculo desse tributo é o valor venal do imóvel. Então, IPTU tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel. Em seguida, para nós encerrarmos o IPTU, nós temos a figura dos contribuintes e do lançamento. Com relação aos contribuintes, nós temos que será contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor. Seja o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, todos eles são considerados como contribuinte do IPTU, sendo o lançamento, neste caso, feito de ofício de maneira similar ao IPVA, ou seja, temos um imposto em que não há participação do contribuinte no lançamento. Meus caros, desta maneira, nós encerramos o primeiro imposto municipal, que é o imposto que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, considerado como IPTU. Vamos seguindo para o próximo imposto municipal. Acompanhe comigo. Nós temos agora a figura do ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, denominado, como mencionei, de ITBI. Função predominante do ITBI:
nós temos uma função fiscal, ou seja, ele visa arrecadar, ele não visa meramente, ele não visa regular a economia como acontece com os impostos extrafiscais. Como fica o IPI face ao princípio da legalidade, da anterioridade e da noventena ou anterioridade nonagesimal? O ITBI está sujeito à aplicabilidade do princípio da legalidade, também está sujeito à aplicabilidade do princípio da anterioridade e também encontra-se sujeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Então, temos um imposto fiscal cujos princípios da legalidade, anterioridade e anterioridade nonagesimal são aplicados. Como fica a base de cálculo do IPI? A base de cálculo do ITBI, aliás. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos adquiridos. Então, a base de cálculo deste tributo ou deste imposto municipal, que é o ITBI, é o valor venal dos bens ou direitos adquiridos. Nós temos agora ainda a análise do fato gerador do ITBI. Quais são os fatos geradores do ITBI? Primeiro, nós nos deparamos que fato gerador do ITBI é a transmissão a qualquer título de propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou a cessão física como definidos por lei. Então, primeiro fato gerador é a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil dos bens imóveis. Segundo fato gerador, nós temos a transmissão também a qualquer título de direitos reais que incidam sobre os imóveis, exceto direitos reais de garantia. Então, fato gerador do ITBI é a transmissão a qualquer título da propriedade ou domínio útil do imóvel, ou a transmissão a qualquer título dos direitos que recaiam sobre o imóvel, exceto direitos reais de garantia. Mas temos também um terceiro fato gerador, que incide o ITBI na seção de direitos relativos às transmissões referidas nos itens 1 e 2 que analisamos anteriormente. E aí vem a pergunta: quem são os contribuintes do ITBI? É qualquer das partes na operação tributada como dispuser a lei. Ou seja, qualquer das partes que estiver incidindo na relação jurídico-tributária que envolve o ITBI, nós teremos a consideração como contribuintes. Lembrando que o lançamento deste tributo ou deste imposto é feito por declaração. Ou seja, encerramos aqui a análise de mais um imposto municipal, que é o ITBI. Agora nós partimos para o último imposto municipal da nossa conversa, que é o ISS, ou Imposto sobre Serviços. Acompanhe comigo, vamos lá. Vem à tona o chamado ISS, Imposto sobre Serviços. Imposto sobre serviços que deve ser analisado também pelos seus principais institutos, assim como fizemos com os outros impostos. Função predominante do ISS é uma função fiscal, ou seja, estamos diante de um imposto que visa meramente arrecadar e não regular a economia. Como fica a análise do ISS frente ao princípio da legalidade, da anterioridade e da anterioridade nonagesimal? Percebam no slide que o ISS se sujeita aos três princípios, seja ao princípio da legalidade, da anterioridade e também da anterioridade nonagesimal. Para nós pagarmos o ISS, há necessidade que saibamos qual é a sua base de cálculo. E a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Então, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Agora surge, para a nossa conversa,
o fato gerador do ISS, ou seja, quais situações levarão ao nascimento do Imposto sobre Serviços de Competência Municipal. Primeiro fato gerador é a prestação de serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Segundo fato gerador, serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Aqui estamos nos referindo à importação de serviço. Terceiro, nós temos o terceiro item, que é também fato gerador, que são os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, concessão ou permissão, que geralmente levam aqui uma remuneração por tarifa. Quem é o contribuinte do ISS? Contribuinte do ISS é aquele que efetivamente prestou o serviço, ou seja, é o prestador de serviços. E por fim, para nós encerrarmos o ISS, nós temos a figura do lançamento, que é feita através da sistemática ou modalidade de homologação. Meus caros, encerramos aqui a análise do ISS e dos impostos municipais. Ou seja, analisamos os impostos federais em espécie, estaduais em espécie e também os impostos municipais. É claro que foi uma análise resumida, onde eu trouxe cada um dos impostos com aplicabilidade de institutos importantes do direito tributário brasileiro. Nesse momento também, eu encerro o nosso curso de Direito Tributário e agradeço pela sua participação. Espero que o conteúdo deste mega curso de Direito Tributário ele seja relevante para os seus estudos, seja para você que está estudando para concursos públicos, para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil ou mesmo buscando uma atualização jurídica. Espero que este conteúdo contribua para os seus estudos. Um grande abraço e ótimos estudos!